Por mais que a ciência e o senso comum pareçam mundos totalmente diferentes, eles na verdade compartilham um ponto de partida. Uma busca fundamental pela mesma coisa. A busca por ordem. Essa citação resume a ideia de um jeito muito poderoso. Sabe, essa devoção a uma ordem que a gente ainda não conhece é o que une, lá no fundo, tanta ciência quanto o nosso jeito comum de ver o mundo. Então, vamos aprofundar um pouco isso. A primeira ideia central aqui é que essa procura por ordem não é um luxo, um privilégio de cientistas. Não, é uma necessidade básica para a própria sobrevivência. Pensa bem, qualquer organismo, para se manter vivo, precisa de um mundo que seja, no mínimo, um pouco estável, um pouco previsível. Sem alguma ordem, a vida seria simplesmente impossível. E é por isso que o próprio ato de aprender, na sua essência, é essa busca por uma ordem, por uma visão do mundo que faça sentido, que nos permita agir sem entrar em conflito o tempo todo com a realidade. Ok, mas se a necessidade de ordem é a mesma, onde é que os caminhos do senso comum e da ciência começam a se separar? É aqui que a gente vai ver a grande diferença. Aqui a gente viu o contraste bem claro. A ordem do senso comum é toda organizada em torno do que a gente quer, dos nossos desejos, dos nossos valores. Já a ordem da ciência faz o contrário. Ela cria métodos para tentar impedir que esses desejos acabem distorcendo o conhecimento. O desejo é um motor poderoso para a criatividade, claro, mas ele também tem um lado que cria ilusões. E foi exatamente para lutar contra essas ilusões que o método científico foi desenvolvido. E isso nos leva a uma ideia que, no começo, parece bem estranha. A de que é a ciência, e não o senso comum, que muitas vezes nos apresenta uma visão da realidade que soa absurda. Vamos pensar um pouco sobre isso. O que a gente considera lógico ou o que a gente considera absurdo depende totalmente do nosso ponto de vista, da nossa experiência diária. Olha só esses exemplos. A nossa experiência direta nos diz que a Terra está parada. Forças invisíveis que puxam os oceanos soam quase como mágica. E tudo que a gente joga, uma hora para de se mover. A ciência contradiz o que os nossos sentidos nos dizem todos os dias. Então, essa natureza paradoxal da ciência não é um defeito, pelo contrário, é a sua principal característica. Ela existe justamente porque o objetivo da ciência é ir além da aparência superficial das coisas. Essa absurdidade toda tem um motivo bem claro. É que o grande objetivo da ciência é descobrir as estruturas que a gente não vê, as regras invisíveis que organizam a realidade. Para quem faz ciência, o mundo que a gente vê, o mundo visível, é passageiro, é só superfície. A verdadeira realidade, a ordem que está por baixo de tudo e que é permanente, essa é a que está sendo procurada. Ou seja, os fatos que a gente observa não são o fim da linha. Eles são só o ponto de partida. O verdadeiro trabalho, o produto final da ciência, é construir as teorias sobre aquilo que a gente não consegue ver. E qual é a principal ferramenta para essa caçada ao invisível? Bem, é a imaginação criativa. É ela que permite construir modelos da realidade. E é muito importante a gente entender o que é o modelo científico. Ele não é uma cópia, uma réplica em miniatura da realidade. Até porque o original é invisível. Um modelo é, antes de tudo, uma construção da nossa mente. A analogia do relógio lacrado é perfeita para entender isso. Imagina que a gente está olhando para um relógio, os ponteiros se movem, tudo certinho. Mas o relógio está lacrado, a gente não pode abrir para ver o mecanismo. O que a gente faz? Usa a imaginação para construir, na nossa cabeça, um mecanismo que poderia explicar aquele movimento. Essa construção é a teoria. No fundo, a ciência faz isso o tempo todo. Ela tenta reduzir o desconhecido ao conhecido. Usa coisas que são familiares para nós, como um relógio ou uma mesa de bilhar, como analogias para construir modelos sobre como o universo inteiro funciona. Agora, se os modelos científicos são construções da imaginação, isso muda completamente a nossa ideia de conhecimento. A pergunta deixa de ser "isso é verdade?" e passa a ser "isso funciona?" Essa pergunta muda a nossa perspectiva. A gente não pergunta se uma tesoura é verdadeira ou falsa. A gente pergunta se ela corta bem, se ela é eficaz para a tarefa dela. E é isso. Grande parte do que a gente chama de conhecimento funciona exatamente como uma ferramenta. Uma receita, por exemplo, é um conjunto de instruções para a gente chegar num resultado. Ela não é verdadeira. Ela funciona ou não. Vamos pegar uma teoria super complexa como o sistema de Copérnico. A gente pode olhar para ela como uma receita. A tarefa era resolver o problema do movimento estranho dos planetas. E quais as instruções?
Coloque o Sol no centro, faça os planetas girarem em elipses e assim por diante. É um conjunto de operações mentais. E as teorias são julgadas exatamente assim, pelo seu desempenho. A gente só começa a duvidar de uma teoria quando ela para de funcionar, quando não consegue mais resolver os problemas que aparecem. Enquanto a ferramenta tá boa, ninguém joga fora. E isso nos deixa com uma última reflexão que é muito importante. Se as teorias científicas são de fato apenas ferramentas, o que acontece quando os problemas que a gente precisa resolver mudam, mas as nossas ferramentas continuam sendo as mesmas?